Agora, 18 horas e 39 minutos, a gente muda de assunto. Vamos falar de Brasília, porque o senador Alessandro Vieira informou hoje que conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no âmbito do caso do Banco Master. São necessárias 27 assinaturas para protocolar o texto. Até a tarde desta segunda-feira já foram contabilizadas 29 assinaturas. E agora nós então conversamos com o senador Alessandro Vieira para trazer mais detalhes. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo. Senador, eu começo lhe perguntando o seguinte: tem pelo menos 3 pedidos de CPIs para investigar o Banco Master no Senado, na Câmara dos Deputados, e tem também uma CPI mista, que inclui ali investigar vários envolvidos, né? Políticos, empresários, funcionários do Banco Central e também ministros do Supremo. Minha pergunta objetivamente, por que o senhor propôs uma CPI com esse objeto determinado, mais restrito, restringindo a investigação às condutas específicas de 2 ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Boa noite. Justamente porque nós temos as outras ferramentas já em andamento ou aptas a entrar em andamento, e o escândalo do Banco Master é imenso. A gente tem que compreender o alcance disso, o alcance, se não iguala, talvez até supere o caso Odebrecht. Você tem infiltração desse grupo criminoso nos 3 níveis da federação, nós temos prefeituras, governos estaduais e governo federal, infiltração no legislativo e infiltração no judiciário. Então é um trabalho imenso fazer essa investigação e várias coisas estão acontecendo. Aqui no Senado já tem a CAI trabalhando com a comissão específica, a CPI do crime organizado, da qual o senhor relator avança em alguns pontos, mas a Justiça, o STF, por diversas vezes, vem decidindo, protocolando decisões, proferindo decisões, restringindo a atuação das CPIs, alegando sempre desvio de finalidade, abuso de poder. Para remediar isso, o caminho, na minha visão técnica, correto é delimitar com muito cuidado o alvo, delimitar qual é o escopo da CPI. Essa CPI, que já tem 35 assinaturas agora, na hora que estamos conversando, só precisa 27, já tem 35, ela é destinada a apurar as relações entre Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e o grupo que controlava o Banco Master e suas coligadas, é um emaranhado de empresas e de fundos. Isso é muito importante para o Brasil, me parece prioritário, e a gente tem que entender a dinâmica dessas coisas. Eu assinei o pedido da Comissão Parlamentar Mista, assinei, qualquer um passou por aqui pela frente que a gente tenha conhecimento, acho que toda investigação é válida, é necessária, mas sem delimitar, o risco é muito grande de você não conseguir produzir nada. Perfeito, senador. Deixa eu incluir meus colegas de bancada também, Adalberto Piotto, inclusive agradecer a gentileza por viabilizar essa entrevista com o senhor. Diga, Piotto. Senador, boa noite ao senhor, muito obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. O senhor deixou muito claro, o escândalo é muito grande e se não reduzisse, correria-se o risco de talvez ter uma CPI que tivesse que apurar tanta coisa, o prazo finalizaria e não se chegaria exatamente ao que se pode chamar dos 2 maiores problemas hoje. E acho que o senhor deixou isso muito claro. A CPI da toga vai focar justamente nos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Alguma chance dessa CPI não ser instalada no Senado, apesar dos números todos já coletados de senadores que aprovam essa CPI? Há uma possibilidade de Davi Alcolumbre não dar andamento a isso? Eu acredito que teremos a instalação da CPI, o caminho já é conhecido, a gente faz a negociação política agora para leitura e instalação. Se o presidente mostrar uma resistência excessiva, a gente vai à Justiça para exigir a instalação. Todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal são no sentido de, tendo fato determinado o número de assinaturas, é um direito da minoria. Então, não é uma questão que tenha dúvida técnica, jurídica, por mais que hoje em dia você tenha ministros dando decisões fora da caixinha, é difícil para eles negar esse direito constitucional da minoria de apurar fatos determinados. Eu acredito que ele vai ter a instalação e acredito, inclusive, que não deve demorar. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, que também tem pergunta para o senador Alessandro Vieira, que inclusive atualizou o número de assinaturas, são 35, então, assinaturas em relação a essa CPI para investigar as condutas do ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Senador, boa noite, obrigada pela entrevista.
Senadora, a minha pergunta é em relação à autoridade de uma CPI dessa magnitude para estender qualquer pedido de investigação para fora do Brasil. A gente sabe que o ministro Dias Toffoli, tanto quanto o ministro Alexandre de Moraes, estão em processos aqui nos Estados Unidos, inclusive, e eu gostaria de saber se existe essa cooperação entre uma CPI e autoridades americanas, se for preciso estender o escopo desses questionamentos. Ana, é possível, sim, solicitar cooperação internacional. É uma investigação, embora seja no parlamento, é uma investigação como qualquer outra. Ela pode, sim, usar o artifício da cooperação internacional entre instituições e pedir compartilhamento de provas, dados e acessos. Eu, particularmente, eu sou delegado de polícia há 25 anos. Né? Uma investigação, ou você foca e comprova aquilo que você está buscando, ou você se arrisca a perder tempo e se perder no emaranhado de notícias, de informações. Se você tem figuras tão importantes, tão poderosas, e você tem indícios tão veementes de relação com o Banco Master, me parece que essa deve ser a prioridade da investigação. É identificar o contrato do Banco Master com o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre. Contrato de valor total de 129 milhões de reais. Parcelas mensais isentas de qualquer imposto de desconto, na casa dos 3,6 milhões de reais. Esse contrato é verdadeiro? Existiu uma contraprestação de serviço, ou seja, efetivamente esse escritório trabalhou o valor é compatível com o trabalho prestado? Não é? O ministro Alexandre fez alguma coisa, ministro Alexandre, em favor do contratante? Essa é a investigação desse ponto. Com relação ao ministro Dias Toffoli, você tem notícias já parcialmente confirmadas de que o ministro Dias Toffoli é sócio oculto de uma empresa que recebe recurso oriundo do conglomerado do Banco Master, daquele emaranhado de fundos para lavar dinheiro que eles usam. Que natureza tem dessa relação? É uma transação lícita? Por que ele não reportou a existência desse vínculo quando assumiu a relatoria? Por que ele tomou uma série de decisões absolutamente atípicas como relator do caso Master, até ser retirado da relatoria pelos colegas, que é uma coisa inédita na história do Supremo. Não existe essa figura jurídica do devolver relatoria. Ou é impedido ou é suspeito. E ele não foi nem uma coisa nem outra. Ele foi retirado da relatoria e foi ressorteado, caiu na mão do ministro André Mendonça. Então, eu prefiro e espero conseguir ajudar a conduzir essa investigação com muito foco, com muita precisão, para dar um resultado efetivo e rápido. Mas os outros fatos que vão surgindo, os chamados fatos conexos, eles vão sendo inseridos na CPI, investigados na própria CPI ou reportados para autoridades que possam dar andamento ao caso. Eu acho que é um formato, me parece, eficiente de trabalhar. Senador, rapidamente, deixa eu só voltar à pergunta do Piotto. O senhor disse que acredita que essa CPI seja instalada e que, inclusive, não deve demorar. Mas a CPI, que foi, inclusive, solicitada no requerimento pelo seu colega, o senador Eduardo Girão, conta, inclusive, com 51 assinaturas para investigar o Banco Master e, até então, nada foi feito. Por que o senhor acha que essa CPI que o senhor está propondo seria criada, já que essa CPI do Girão repousa aí no Senado sem nenhuma iniciativa até o momento? Você tem, acho que, dezenas de pedidos de CPI que estão parados aguardando análise, não é uma coisa nova. E aí, para você romper a barreira, porque, em regra, as autoridades não gostam da instalação de CPI, ou você tem articulação política, ou você tem acionamento da justiça. Eu tenho conversado com o senador Girão, é um parceiro de luta aqui no Senado, eu assinei a CPI com ele, que esse vai ser um caminho. Se ele não conseguir a liberação pela negociação política, que vá à justiça buscar essa liberação. Isso já aconteceu em várias CPIs no passado. Eu não vejo como o Supremo negar esse pedido. E recebi hoje a notícia de que o grupo que puxou a CPMI do Master também vai fazer esse recurso à justiça, me parece que amanhã ou nessa semana. Uma CPMI tem um obstáculo a mais, porque a instalação exige a realização de reunião do Congresso. E a reunião do Congresso só é marcada quando o presidente do Congresso decide. Então, também por isso, o esforço pela CPI no Senado, como poderia ser uma CPI na Câmara dos Deputados, porque daí você tem sessão cotidiana e uma eventual obrigatoriedade via justiça,
tem que ser cumprida imediatamente pelo presidente da Casa. Senador, se vocês dois resolverem judicializar o senhor com essa CPI, o senador Eduardo Girão, o senhor vê algum problema dessas CPIs caminharem conjuntamente? Não vejo problema nenhum. Eu acho que investigações desse tamanho exigem que você tenha foco. É muito oportuno você ter, por exemplo, a CAI hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, está muito focada em entender as falhas de regulação e identificar mecanismos para corrigir essas falhas. Na CPI do crime organizado, a gente está apurando a questão da lavagem de dinheiro, o uso dessa estrutura de criptomoedas, fintechs, fundos de investimento, escritórios de advocacia para lavar dinheiro do crime organizado, que já está mais do que noticiado que o Master fez, em mais de uma oportunidade, através da conexão com o Fundo REAG. E agora a gente apresenta essa nova CPI focada especificamente nessa relação com os ministros. E ela é importante por quê? Porque você teve atuações inusitadas, como a do ministro Gilmar Mendes, apontando o desvio de foco. E a gente tem que entender, quando você está lutando com adversários desta magnitude, desse tamanho de poder que tem, você tem que ser muito preciso no que você faz. Porque qualquer brecha vai resultar em anulações, em impedimentos, em paralisações. Mais decepção para a sociedade brasileira. Eu estou nessa luta desde 19. Eu pedi a CPI da TOG em fevereiro de 19. Pedi o impeachment do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, por conta da instalação do inquérito das fake news, em abril de 19. De lá para cá, os fatos provaram que eu estava certo. E quem ficou contra a instalação desses procedimentos, que é o caso, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro, já deve ter entendido que estava errado. Todo mundo tem jeito de errar na vida, ninguém é certo, ninguém é dono da verdade, professor de Deus. Mas as pessoas têm que ter consciência e memória. Eu estou nessa briga desde 19, vou continuar nessa briga, porque eu entendo que ela é fundamental para o Brasil como república. Ou você tem uma justiça na qual a gente pode confiar, ou não é democracia. E a gente tem a oportunidade agora de dar um passo que em 200 anos o Senado nunca deu. Investigar a conduta de ministros e, caso a gente constate irregularidades, imoralidades, ilegalidades, aplicar mais adiante a sanção cabível, que é o impedimento. Senador, Augusto Nunes também tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista e parabéns pela persistência. Muita gente me pergunta se a instauração da CPI permitiria a convocação dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes. Me parece, Augusto, que vai se aplicar aí a jurisprudência no tocante a investigados. Os investigados, eles têm direito a ficar calados, eles têm direito, inclusive, a faltar com a verdade. Eles não assumem o compromisso de dizer a verdade. E aí o Supremo, enfim, vem reiterando decisões no sentido de não obrigar o comparecimento. Seguramente serão convocados. Não devem comparecer, acho muito improvável que compareçam, mas é um prejuízo para a defesa. Porque o depoimento do investigado é uma oportunidade da defesa, não da investigação. A investigação é feita com base em documentos, depoimentos de testemunhas, conexão de dados, para que a gente tenha a compreensão dos fatos. E aí o investigado se defende como e se quiser. Se não quiserem, para a investigação não faz falta. André Marcília. Senador, boa noite. Obrigado pela entrevista. Bom, o senhor mencionou fatos conexos, né? Enfim, no segmento, no percurso da CPI. Também tem uma experiência já na CPI do crime organizado com esses fatos. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que, começando com Toffoli e Moraes, possa encontrar uma relação eventual entre os ministros, esses dois ministros, ou até mesmo que haja mais ministros do STF envolvidos nessa história toda? Claro que o senhor, nesse momento, ainda não tem essa resposta, mas pela sua experiência, pergunto, o senhor cogita que nós possamos chegar a mais ministros do STF? No momento, não existe nenhuma informação nesse sentido, né? É claro, a gente não pode descartar nada, mas até o momento as informações apontam para o envolvimento, já confessado pelos dois parcialmente, do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, com as pessoas que controlavam o Grupo Master, chamado Banco Master. Um através do escritório da família, de advocacia, exercido pelos familiares, e o outro através de um fundo de investimento, também de familiares, do qual depois se descobriu que ele era sócio oculto. Esses são fatos concretos, gravíssimos. Eles têm que ser apurados, porque nenhum dos dois, em nenhum momento, cogitou se declarar impedido,
cogitou reconhecer que tinha essas ligações, cogitou explicar para a sociedade brasileira e para os seus colegas ministros como é que você se meteu com essa turma que notoriamente vinha sendo investigada na CVM, pelo Banco Central, depois pela polícia, pela justiça, e você continua trocando mensagens, você continua recebendo proventos. É uma coisa de uma gravidade inédita, me parece, pelo menos com essa publicidade, né, com essa visibilidade tão grande. Esse tem que ser o foco. O que for surgindo adiante, a gente trata no momento oportuno. Senador, rapidamente que eu preciso liberá-lo. Eu vi hoje mais cedo uma entrevista de um deputado dizendo que a sua CPI talvez tivesse mais chance de prosperar justamente por esse escopo mais determinado da conduta ali dos dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E que as outras CPIs ali que são mais abrangentes, que pretendem investigar o Banco Master, poderiam atingir muitos políticos e altas autoridades, e alguns parlamentares não estariam dispostos a isso, principalmente em relação a fundos de previdência. A gente fala, por exemplo, da Previdência do Amapá, né? Foram 400 milhões de reais do Banco Master. A gente sabe que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é justamente do Amapá. Faz sentido essa leitura, senador? Faz sentido, acho que mais pela especificidade do alvo, né? Para que você tenha um trabalho rápido e eficiente. Como eu disse, o caso do Banco Master é imenso. Ele envolve todos os níveis da federação. Mas, no tocante a políticos, o que eu tenho de informação consistente é de que está avançando com muita rapidez o trabalho da Polícia Federal. As apreensões de documentos são muito robustas. Se noticia abertamente listas de pagamento para parlamentares. Isso tem que ser objeto de investigação. Por isso, assinei a CPI proposta pelo senador Girão. Assinei a CPMI, proposta, acho que por Carlos Jordi, não tenho certeza, o deputado federal, e tantas outras quanto venham a aparecer, porque são fatos graves que não podem ser empurrados para debaixo do tapete. Mas ou a gente tem foco e chega a algum resultado, ou a gente fica gravando vídeo para a internet e não chega em lugar nenhum. A minha escolha sempre vai ser por dar um resultado concreto. Eu não vim aqui para Brasília para ficar fazendo vídeo, eu vim aqui para trabalhar. Piotr, rapidamente para a gente fechar. Senador, muito rapidamente. O senhor chegou a conversar nessa articulação política com o próprio senador Davi Alcolumbre para ver se ele acelera a instalação dessa CPI? Houve pelo menos uma conversa inicial? Me lembro que quando havia outros pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele falou nem com 81 assinaturas. Daí a minha pergunta, houve uma conversa diretamente com o comando do Senado? Eu avisei o senador Davi em mais de uma oportunidade que o pedido seria apresentado e que teria as assinaturas necessárias. Há quem duvide sempre, né? Quando você começa uma jornada dessa, tem muita gente que duvida. Eu avisei que a gente ia conseguir as assinaturas, que ia apresentar uma proposta, um requerimento, que, sob o ponto de vista jurídico, não vai ser confrontado, ele está redondo, e a instalação me parece compulsória. O que a gente vai fazer agora é um trabalho de construção política para que se instale de imediato por decisão do Senado. Mas se não acontecer, a gente vai à Justiça. E vai ser um constrangimento imenso, mais uma vez, a Justiça determinar que você faça o seu trabalho. Acho que esse aprendizado dos últimos 7 anos leva a essa construção. É diferente do pedido de impeachment. O pedido de impeachment depende exclusivamente do despacho do presidente. Se o presidente não despachar, ou se ele despachar pelo arquivamento, você não tem nem grau de recurso. Ele vem tentando mudar isso tem tempo. Aqui no Senado não conseguimos até agora. Já a CPI não, a CPI é um direito da minoria, um direito constitucional da minoria. Então, não tem como o presidente simplesmente dizer não vou instalar. Agora, é um trabalho de construção política e jurídica quem está levando aqui a cabo. Senador Alessandro Vieira conversando conosco. Muito obrigada, senador, pelos esclarecimentos. Bom trabalho, até uma próxima. Até a próxima.